Vamos lá. Boa noite, senhor Lucas. Lucas, seu nome completo, por gentileza. Lucas Calduro Peranzani. Está com quantos anos? 40. O senhor estava no dia... conhece alguma das pessoas aqui? Elisandro Spor, Luciano Bonilha, Mauro Hoffman ou Marcelo de Jesus? Sim, todos. O senhor estava, né, na Boate Kiss nesse dia 27 de janeiro de 2013, né? Sim. Estava como cliente ou estava exercendo alguma atividade? Estava trabalhando. Era DJ? O DJ. DJ em qual parte ali, em qual pista de dança, se é que havia mais de uma, me fala. Na principal, onde aconteceu. O senhor estava efetivamente trabalhando nesse momento em que os fatos... Estava no meu local de trabalho, mas observando o show, no caso. Seu local de trabalho era o quê? Me descreve o que era o local. Uma cabine, talvez o dobro disso, exatamente na frente do palco, mas no outro lado da boate. No mesmo plano? No mesmo plano. No mesmo plano do palco. Do palco. E, portanto, acima do nível da pista, vamos. Um pouco acima. Uhum. O senhor trabalhava como contratado da casa ou fazia free? Eu não tocava todas as festas, então era free, era por festa. Fazia mais ou menos uns 6 meses que na casa. E aí com qual frequência na casa? Sempre que tinha... Não. Sempre que ele me chamava e eu tinha data, porque eu também tocava em outros lugares, fora da cidade também, assim. Uhum. E o estilo de som que o senhor colocava ali era variado ou tinha um segmento específico? Não, bem variado. Variado. Nesse dia, digamos, o senhor já tinha feito, já tinha tocado uma sessão musical? Já. E voltaria depois? E voltaria após. Certo. A previsão de término do show da banda Gurizada Fandangueira era qual, assim, estimadamente? Não sei, eu não lembro. Tranquilo. Certamente o horário, porque mais aconteceu meio que no início, então não sei, mais ou menos 1 hora a mais, 1 hora a menos. Certo. Antes da banda Gurizada, tinha tocado uma outra banda? Sim. Qual? Era comparsa alguma coisa que eu não recordo. Uhum. Essa banda anterior usou algum tipo de artefato pirotécnico, qualquer coisa que produzisse fagulha, faísca ou fogo? Eu tenho dúvidas enquanto a isso, se foi a outra banda ou se foi a Gurizada Fandangueira. Uhum. Como que o senhor percebeu o que estava ocorrendo? Por favor. Tá. Foi quando tocou a música e ele colocou, né, a luva e era muito pequeno. Pegou primeiramente que ele ergueu e ficou logo acima e eu percebi o que estava acontecendo quando não conseguiram apagar. Na verdade, tentaram tocar água, tocar alguma coisa e tentaram o extintor e não conseguiram apagar. Mais ou menos onde eu vi que seria mais... Foi onde o meu colega veio para falar comigo, para pedir um extintor que teria no local onde eu fico, mas não deu tempo disso. Mas havia esse extintor lá? Não sei. Não tinha percebido, assim? Não.
porque era uma bancada, mas poderia ter embaixo, então não tenho como afirmar isso. E o senhor passou a buscar sair do local? Então, depois que esse meu colega veio, o Érico, ele veio do palco, tinha só uma pequena bola de fogo numa parte, e ele veio correndo de costa para o palco, eu de frente para o palco, e ele falou, me dá o extintor que está aí. E nesse momento teve, eu só posso descrever como, mas não é uma explosão, fez uma coisa assim, e o barulho foi esse. E nesse momento que eu vi vindo aquela nuvem, que eu sempre é uma imagem que para mim nunca vem, tipo uma nuvem preta muito, muito densa, que eu olhei para ele e falei, vamos sair daqui. Não tinha mais nenhuma pessoa ali na pista, nesse momento, só eu e ele. E a gente saiu por trás, era alto, mas tinha entrada, e aí a gente saiu por trás, que tinha uma porta na minha saída, era uma área VIP atrás de mim, e tinha uma porta que eu saindo nela, virando para a minha direita, e fosse reto, eu ia sair para a rua. E isso eu soube, porque quando a gente só virou de costa, aquilo cruzou pela gente e simplesmente ficou impossível de enxergar qualquer coisa. O senhor perdeu muitos amigos ou conhecidos, ou amigas? Ou eu perdi muitos colegas, muitos amigos, conhecidos muito, porque já eram 6 meses de casa, e tinha muitos clientes que iam muito, e que a gente, aquela coisa da diversão, de estar ali, de conhecer, de ser o DJ, de ter oi para todo mundo, aquela coisa, de ter conhecidos, de conversar, e depois, sim, bastante. Diga-me uma coisa que é baseada no que o senhor falou, e eu quero que o senhor me confirme, me corrija. Pelo que eu pude depreender, o senhor disse que começa o fogo, mas que num dado momento, meio que repentinamente, há um alastramento substancial desse fogo. Estou correto nisso? Muito rapidamente. É possível afirmar ou pensar que a substância ou o material no qual inicialmente o fogo se produziu, depois esse mesmo fogo teria tocado outro tipo de material que tenha produzido esse abrupto alastramento, ou isso não é possível perceber? Eu não tenho uma resposta para isso, se foi o que aconteceu, se foi o ar, se foi, mas parecia, a sensação é que tinha sido tipo tocado gasolina, parece assim, sabe? Nada, é porque foi um troço muito, mas pelo que eu lembrava, não tinha nada muito diferente perto ali para ter feito isso, só que eu não consigo explicar o porquê disso, mas foi o que aconteceu. E essa nuvem ela foi muito rápido. Ela estava lá, e como eu estava do outro lado, isso foi menos de 10 segundos para ela passar por tudo, e era muito escuro. Aquilo que foi aceso durante o show, tá. Era o quê? Sabe, Nem ideia. E qual dos acusados aqui que estava com esse artefato, chamemos assim? Nossa, me deu um branco, desculpa. Fica sossegado. O cantor, desculpa, me deu um branco. Mas o que eu queria... Tudo bem. E ele, digamos... Alguém antes dele manuseou esse mesmo artefato, ou o senhor não viu, só viu com ele? Não, porque eles estavam lá no palco e fica impossível esse tipo de visão. Essa mesma banda, a gurizada, essa, salvo equívoco, era a segunda música do show.
salvo erro, não sei se o senhor tem... Não, eu acho que foi no início do show. Não sei precisar, porque realmente a gente... Eu queria perguntar se, digamos, no piso do palco, numa parte mais baixa do palco, já no show deles teria sido colocado ou utilizado qualquer tipo de artefato similar ou que produzisse... Essa foi a minha dúvida quando o senhor perguntou se foi eles ou se foi a outra banda que usou no chão. Então, independentemente de não saber afirmar se foram eles ou a outra banda, terá sido no chão essa... No chão. Perfeito. Quem lhe pagava lá na boate? As meninas, eu não lembro o nome delas. Quem o contratou ali? Quem eram os donos da boate? Quem me contratou foi o Kiko e o Mauro. O senhor tratou com ambos a respeito disso? Com ambos. Simultaneamente ou cada qual num momento? Juntos. Nesse período que o senhor estava lá, digamos, nas noites de festa, ambos iam com a mesma frequência, apenas um ou outro deles ia, nenhum dos dois ia? Nunca vi o Mauro lá em festa. E o Alessandro? O Alessandro, sim. Com que frequência? Quase todas que eu toquei. Pode-se dizer. Outros tipos de atividades ou atribuições concernentes, digamos assim, ao andamento da boate, como, por exemplo, a sua contratação, que o senhor já referiu, mas saberia dizer outras tarefas, atividades ou atribuições que, eventualmente, Mauro exercesse no âmbito da boate? Não. Tirante a sua contratação, o senhor sabe se ele atuou na contratação de outras pessoas? Não. Eu efetivamente conversei com o Mauro aquele dia. Em termos de consequências físicas, o que adveio para o senhor depois desse fato? Ficou com marcas, alguma cicatriz? Foi necessário fazer alguma cirurgia, algum problema de saúde? Não, físicas não. E em termos emocionais, psicológicos, como o senhor se sente passados esses anos todos? Desculpa. Não precisa responder, Lucas. Tá. O silêncio fala também. Outra questão que eu queria lhe formular diz respeito à mecânica de saída ali da boate. Ela era indicada? Tinha placas de saída. Quantas portas de saída? Três principal, ou era uma e uma dupla, que dariam numa só. É que eram internas, tinha uma que era para... Acho que era uma só para a rua, não sei precisar, mas acho que era uma só para a rua, e aí para sair de dentro tinha uma dupla e mais uma do lado, que foi onde eu saí. Basicamente, acho que era isso. A boate estava cheia? A boate estava cheia. Cheia num modo que o senhor já tinha visto em outras ocasiões ou cheia de um modo particularmente especial? Não, já tinha visto em outras ocasiões. O ambiente em que o senhor estava cheio também? Atrás de mim, não muito. Assim, já teve outros momentos que teve mais, mas naquele dia não estava tão cheio quanto já esteve, assim. Aquele ambiente, no caso. Uhum. E desse ambiente, se eu não estou equivocado, o senhor disse que o senhor foi um dos últimos a sair. O último. Eu e o Érico. Desse ambiente, perdoe fazer essa pergunta, mas desse ambiente,
As pessoas que estavam nesse ambiente, na sua maioria, conseguiram sair da boate? Eu Ou não tem condições? Não sei, mas eu sei algumas que estavam ali que sim, por ser bem mais próximo da saída. Certo. Então, como eu falei, o acesso era uma porta, à direita era a porta de saída, era bem mais próximo de quem estava lá no fundo, próximo ao palco, né? Mas tem algumas pessoas que sim, que eu sei que estavam ali, que conseguiram sair, mas eu não sei fazer esse tipo de... O material que era usado no teto ou que era usado em paredes ali, o senhor sabia qual era? Nada. Alguma vez lhe foi falado a respeito da questão da emissão sonora, sobretudo levando em conta a circunstância de que o senhor era DJ? Sim, a gente controlava muito a questão do volume, porque era um dos principais problemas até de todas as boates de Santa Maria, sempre foi. Todas que eu toquei sempre tinham esse problema de questão de acústica, de questão dos vizinhos, questão de tudo isso. Então, a gente controlava bastante isso, era bem controlado. Controlava no... Um decibel, um decibelímetro, acho que chama. Ministério Público. Muitos obstáculos. Obrigada, Lucas, inicialmente, deixa eu te perguntar uma questão. Tu referiste que estavam 6 meses trabalhando lá. Eu queria te saber, assim, tu participava das passagens de som na boate? Muito pouco. Olha, se foi uma ou duas, muito pouco. Na tarde que antecedeu esse fato, tu não estiveste na passagem de som? Não estive. Eu quase certeza que não. Foi tão poucas vezes, mas esse dia quase certeza absoluta que não. Foi muito poucas vezes. Nas vezes que tu participaste da passagem de som, algum dos proprietários participou? Sim. Qual deles, ou ambos? Não, só o Kiko. E o Kiko, quando acompanhava essa passagem de som, ele sabia as músicas que iam ser tocadas? Sabia como é que ia ser o repertório? Eu não tenho como lhe dizer isso, porque como eu ia, montava o meu, passava uma música, o volume está bom, o cabo está funcionando e ia embora. Essa era a passagem de som para mim, porque quem produzia a banda eram outras pessoas, entende? Então eu era bem rápido e já... Tá. O senhor referiu que tu tinhas uma preocupação com a questão dos decibéis. Tinha. Tu tinha algum aparelho ali que foi comprado para ser medido isso? Ou como é que tu fazia essa medição? Era um decibelímetro que usavam para ver quanto estava o som. Tinha sido fornecido pela... Quase todas as casas tinham. E eu não sei se o senhor tinha conhecimento que algum vizinho ainda estava reclamando. Não, eu tinha conhecimento de antigamente, eu acho que eu não sei, que daí eles fizeram alguma coisa, e tinha conhecimento de outras casas. Eu, há pouco tempo, tinha saído de uma, né, há menos de 6 meses, que estava com esse problema também, mas que continuava, assim, não tinha esse... Qual que era a casa que o senhor tinha saído? Da Balari. Ah, da Balari. E quando o senhor estava ali há uns 6 meses, o senhor não tinha conhecimento que estava ainda tendo problema? Não. O senhor teve conhecimento que foi colocado espuma no teto do palco? Também não. Não teve. O senhor, como trabalha nessa área de música e tem conhecimento, se havia algum comentário de uma preocupação
de melhorar a qualidade do som na boate, das bandas, para as apresentações? Não entendi muito bem. Eu quero lhe dizer o sentido de um tratamento de som no local. Existia alguma questão nesse sentido? Tinha uma questão muito que eu lidava com o pessoal ali, da questão mesmo de equipamento. De equipamento. Assim, equalização, sim, essas coisas. Quando assim. o senhor foi contratado, assinaram a sua carteira? Não, porque não era para ser todos os dias, era, bem dizer, um freela, uma coisa sim. mais. O senhor ficou quanto tempo sem poder trabalhar? Depois? É. Eu não lembro, mas eu fiquei alguns meses. Eu não consigo mensurar quanto tempo. Não sei lhe dizer quanto tempo. Quando o senhor disse que viu esses fogos, eu parei porque o senhor me parecia que estava nervoso. Quando precisar que eu pare, me avise, então, por favor. Tá. Quando o senhor viu esses fogos no chão, uhum. Foram esses que levaram a atingir o teto? Não. Quanto tempo depois que aconteceu o fato no teto? Foi. Não sei. Mas passaram algumas músicas? Eu não sei. O senhor se recorda que música tocava? Uhum. Sim. Eu vi que o senhor está chorando. Essa música tem um refrão. Uhum. E havia alguma gesticulação em relação a esse refrão? Porque o senhor disse que estava assistindo a banda, uhum. Por isso, se o senhor tem condições de nos falar sobre isso. O braço para cima. O vocalista estava com o braço para cima. Uhum. E ele tinha algum artefato na mão. Ele pulava. Eu não conseguia ver as pernas porque fica na altura da cabeça das pessoas, mas o braço para cima, sim. O braço para cima, sim. E ele fazia isso de acordo com a letra da música? Uhum. Sim. Sim. E era a primeira vez que o senhor via esse tipo de apresentação na boate? Sim. O senhor já conhecia a banda? Já. O senhor já tinha visto esse cartaz? Não recordo, acho que não. Não. Tinha conhecimento se a banda costumava se apresentar em outros locais com esses artefatos? Não. O senhor conhecia a banda do Kiko? Sim. Viu alguma vez eles se apresentarem? Eu acho que foi na própria... E eu acho que eu viajei uma vez com eles para tocar também no show. E na própria Kiss o senhor viu eles se apresentarem? Sim, acho que sim. O senhor estava no dia que eles gravaram um clipe lá? Sim. O dia que eles gravaram o clipe, o senhor não lembra que tenha tido fogo lá? Tinha. Era um fogo de uma máquina, que segundo... Então é por isso que eu lhe perguntei de artefatos pirotécnicos, o senhor não igual aquele. Ah, bom, mas outros tipos de artefatos, já tinha visto bandas... Só esse do Kiko. Esse do Kiko. Nenhum outro. E esse artefato do Kiko, da banda dele, foi usado apenas para a gravação do clipe ou foi usado também na festa? Eu recordo na gravação do clipe. E quando tinha a gravação do clipe, havia pessoas? Havia. Havia. E que horário que foi gravado esse clipe? Foi antes, acho. Foi programado... Eu não recordo 100%, eu não quero afirmar nada que eu não saiba 100%. Sim. Mas eu acho que foi antes da casa abrir para o público em geral. Sim. Nós temos uma fotografia desse momento. Tá.
senhor pode ver nessa TV, porque aí eu não preciso tirar a TV dos jurados, que eles estavam se queixando disso. Uhum. Isso aqui é a gravação do clipe ou é a casa aberta já normal? Isso é a casa aberta. É a casa aberta. Uhum. Isso aí não é só a gravação de clipe. Muito provavelmente não. O senhor tem condições de ver um vídeo que mostra um momento ali do fogo no teto ou não tem? Se não tem, me diga que eu não vou lhe mostrar. Porque eu quero lhe respeitar. Se o senhor não tem, o senhor me diga. Porque eu queria que o senhor identificasse as pessoas que estão ali. Porque nós temos mais de uma pessoa ali no palco e eu queria que o senhor pudesse me dizer se o senhor vê quem está ali. Se o senhor não tem condições, o senhor me diga. Eu posso tentar, posso não reconhecer, posso tentar. Tá. O senhor olhe nessa televisão, para os jurados conseguirem olhar nessa televisão esse vídeo. Só um minuto. Tem como ficar maior? Aqui está muito pequeno, pudesse começar de novo. Som. Não, ele é ligado todo junto. Tá. Foi, vamos embora. Consegue identificar alguém que está ali? Precisa que eu congele as imagens para tentar identificar? Só identifiquei o cantor. Só identificou o cantor. Quando o senhor viu o fogo, o senhor que estava com a mesa de som da casa? Eu estava como? Desculpa. O senhor que estava controlando a mesa de som? Não. Não. Quem é que estava controlando a mesa de som da casa? No exato momento que estava ali? É. Nossa. Não lembra. Eu Se o senhor acho. não lembra, o senhor disse que não lembra. Mas eu acho que não tinha ninguém comigo ali nesse momento. Sim. Quando começou o fogo, ainda tinha alguma música? Ou o som parou? O som parou. Exatamente como está ali. Tá. O senhor ouviu alguém no microfone avisando que estava pegando fogo? Não. Não. O senhor, quando saiu, conseguiu ajudar no socorro ali para tentar resgatar alguém lá dentro? Não, porque eu desmaiei. Desmaiou. Porque eu respirei. E eu caí e fiquei. E foi muito pisoteado. E alguém me ajudou, alguém me tirou. E eu desmaiei daí na frente. O senhor soube que os seguranças impediram a saída das pessoas? Eu soube por imprensa. Pela imprensa. Havia alguma orientação na casa nesse sentido? Para mim, não. Sim, o senhor não era segurança, Exato, certo? exato. Mas o senhor poderia ter ouvido isso? Nunca ouvi. Não ouviu. Quem é que ficava... Quem que era o segurança? Nossa, Que ficava lá na porta de fora? eu lembro. Acho que eu lembro do Baby só. Do Baby. E me diz uma coisa. Essa noite, a casa estava com uma lotação mais ou menos cheia, super lotada. Como é que estava? Eu perguntei, viu, doutora Lúcia, isso daí ele já respondeu, viu? Era uma festa cheia, uma festa que tinha sido um sucesso. Um sucesso. É verdadeiro que
a boate Absinto estava fechada aquela noite? Nossa, não sei. Não sabe. O senhor tem algum conhecimento que a boate Absinto ia ter um despejo dela, que ia fechar? Alguma coisa Não. assim? Não. Não. Quando o senhor vai para o hospital, acorda, passa por tudo isso, alguma das pessoas que estão aqui respondendo o processo, e aí eu lhe digo, principalmente os proprietários que lhe conheciam, que lhe contrataram, lhe procuraram para ajudar financeiramente, para lhe dar algum apoio, para fazer alguma coisa pelo senhor? Não. Alguma vez procuraram a sua família, então, já que o senhor... para tentar ajudar, pedir desculpas? Não. Doutor Davi, eu vou passar para o senhor. Rapidamente, lhe perguntar, boa noite, se aqui tinha janelas. Aparente, não. Não dava para a gente notar se tinha janelas. Sim. Na fachada da frente tinha janelas? Em algum lugar, em nenhum lugar tinha janelas? Eu acho que tinham, mas estavam fechadas, né? Tá. Foi o que a gente viu depois, né? Eu no caso, nunca tinha visto o prédio sem a madeira, assim, sem... Seria por trás da madeira? Eu acho que né? Tá certo. Muito obrigado. Tudo bem. Agradeço. Assistentes? Umas 4 questões, Excelência. Desculpa, como é o teu nome? Lucas. Lucas. Tu lembra o horário do incêndio? Que hora era que aconteceu o sinistro? A hora precisa não, eu acho que foi entre 13h30, 13h40. Eu ia te perguntar 2h30, 3 horas. É, A casa estava cheia. a casa estava. Te lembra se tinha brigada de incêndio, pessoas com roupa de bombeiro ou próximo à roupa de bombeiro? Lá dentro? Lá dentro? Isso. Eu não vi. Não viu. O senhor sai da boate porque conhecia ela ou o senhor saiu da boate porque deu sorte? Eu acho que porque eu conhecia. Quem não conhecia era fácil de sair? Escuro como ficou, não. Não. Quem levantou o braço que o senhor fez o sinal assim? Seria o Marcelo ou seria outra pessoa? O cantor, o Marcelo, Tá. Agora, para encerrar, Excelência, tu chegou a ter algum problema de saúde, pulmão, olhos, Não. queimaduras? Não. Não? Tá bom, obrigado, Excelência. Vou passar a pessoa. Boa noite. Tenho breves questões que creio que sejam do nosso interesse. Tu mencionaste que tu conhece o André, o Baby, que seria o porteiro. Tá. Tá. Alguma vez o André comentou contigo sobre o fato de que os extintores não estariam funcionando, estariam esvaziados ou não teriam a capacidade de funcionar no momento? Não, um Que tipo seria de necessário? conversa muito... Não. Não. Tá. E alguma vez que tu já esteve na casa ou tu ficou sabendo, a casa teve mais de 1.000 pessoas? Informações que não chegava para chegaram até mim, ti. sabe? Era uma coisa, eu vou lá, faço toco o meu som, recebia, beleza, era... Isso nunca foi comentado Não, contigo? Pelo não. Baby também não? Não. Tá. Vou passar a palavra aqui para o colega. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta vai mais ou menos no mesmo sentido, mas vamos ver se o senhor sabe me responder. Se quando chegava um limite, era impedido as pessoas de entrar na casa, se havia esse tipo de controle. O senhor sabia? Isso era dito. Isso era falado. Uhum. E era cumprido isso? Não sei porque, né? Eu não estava ali Sim. para isso, então eu não tenho como afirmar, mas sim, era falado, desculpa. Sim.
Sim. E o senhor falou que saiu porque conhecia a casa, né? É o que eu penso. E sabe me dizer se havia sinalização para quem não conhecia sair? Tinha placas de sinalização, mas, mais uma vez, ficou muito escuro. Não eram visíveis, então, para as pessoas? Que naquele momento não tinha... De maneira alguma. Sem mais perguntas. Agradeço pelas defesas, bancada Dr. Jader. Bruno, eu só te pedir um favor, enquanto eu estiver fazendo a inquirição, de repente tu poderia ficar nessa cadeira aqui, ó, só para eu... Boa noite, Lucas. Boa noite. Tu lembra quando tu conhecesse o Kiko? Em que ano? De conversar com ele. Talvez tenha sido no mesmo ano, talvez. Mesmo ano. Tu tinha algum encontrado? Desculpa, talvez no ano anterior que ele tinha me contratado, no mesmo ano que ele me contratou, né? Não no mesmo ano do que aconteceu. 2012, possivelmente? Eu acho que sim. Eu sabia quem ele era, né? Sabia. Além do contato com ele na boate, em algum momento tu encontrava com o Kiko em outra situação, algum tipo de confraternização, ou encontrar em outros momentos? A gente já tinha ido na casa dele para fazer alguns planejamentos. A gente já, como eu falei, eu não lembro se foi a banda dele ou se ele só foi junto numa viagem que teve, porque a banda tocava e eu era o DJ, e eu acho que foi a banda que ele falou, vamos te colocar para tocar junto com a banda, e aí eu viajei também junto nessa. Era essa a minha próxima pergunta. Porque o Kiko também tinha uma banda, né? Uhum. Nessas viagens de apresentação dele, então tu em alguma eu acho que foi uma. Pode ter acompanhado. Acho que foi uma. Tá bem. Como é que era a relação do Elisandro com os demais colaboradores, os funcionários da boate? Era muito boa. O que tu poderia destacar de diferente ou de algo que te chamou a atenção para qualificar isso como boa? A questão de aceitar as ideias e de tipo, a gente queria estar sempre melhorando, colocando... foi um momento que tinha TVs pela boate, eu lembro que a gente queria botar mais TVs, porque ia deixar mais bonito, e isso tudo era muito bem aceito, era muito bem para deixar as coisas melhores, entendeu? Na tua condição de DJ, tu chegavas a fazer sugestões desse tipo? Quem sabe? A gente fazia, eu muito menos, né, porque não tinha ainda essa liberdade, mas com os outros meninos que trabalhavam, a gente conversava muito e tinha sim. Só para eu entender, tu falaste que tinha um local de trabalho mais ou menos como essa mesa, né? Duas vezes eu acho. O que é o material de trabalho o teu material de trabalho, né, de um DJ? Meu material é uma mesa. Eu usava uma mesa que ligava num notebook para tocar as músicas. Tá. E esse material, ele era teu ou ele era da boate? Era meu. Era teu. Então, tu tinha um certo trabalho para montar o teu... Isso, que às vezes eu fazia de tarde, quando eu fosse chegar muito em cima, mas muito poucas vezes, e eu já chegava um pouco antes e fazia essa montagem. Esse pouco antes que tu está se referindo seria antes de começar a entrada das pessoas? Não, antes, isso. Tá. Esse material é que ligar na tomada, ligar cabos, fios, e ele toca na... E ele toca. Certo. O teu trabalho, ele acontece... ele acontece para a boate abrir, né? Exato, tu é o cara tem que estar pronto. Tá, é a partir da tua colocação de som que os ambientes da boate todos... como é que se diz? Ele alimenta todos os ambientes da boate, né? Pub, a parte lá de cima, a parte de baixo, é o mesmo som que vem do teu equipamento, né? Eu estou tentando recordar, mas... Se em algum dia a gente funcionou os dois, eu acho que nem tinha como, eu acho que sim. Pois é.
Para saber se eu, de repente, podia ter um som diferente. Isso, mas eu acho que não, acho que era todos ali. Certo. E com os clientes, como é que o Kiko era? Cara, eu acompanhava muito pouco o Kiko lá dentro, porque eu estava sempre na cabine, chegava, a gente conversava, e aí, então, aquele ambiente dele dentro da boate era muito pouco. Certo. Não tinha esse... Mas é quando ele ficava mais atrás ali, naquela área VIP, que a gente trocava alguma ideia, mas era sempre mais ou menos isso. Certo. Só que tu disseste que ele estava sempre lá, né? Assim, todas as vezes que eu toquei, quase sempre, eu lembro dele estar lá. Para mim era normal dele estar lá. Certo. De certa maneira, não sei se tu encara dessa maneira, não sei se tu tens condições de me dizer isso, mas seria como que fosse o trabalho dele estar lá. Para mim parecia. Certo. E ele era preocupado com o atendimento das pessoas, com a qualidade do atendimento dos clientes? Era da mesma maneira que quando a gente estava ali para começar, e aí todo mundo tinha que dar meio um ok, era sempre revisado, estava tudo ok para começar, e assim como ele era preocupado com esse negócio do som, que era o que ele cobrava mais a gente, som, luz e as imagens e tudo, que era tudo ligado, né? Havia uma espécie, então, de organização assim para as imagens produzirem, né, um efeito positivo nas pessoas, junto com o som, Isso. Nesse contexto, a qualidade do ambiente como um todo, e aí eu falo do ar-condicionado, sabe, da iluminação, o som mais... a iluminação numa temperatura boa, o ambiente também. Isso havia essa preocupação? Havia essa preocupação. O som, ele tinha níveis diferentes nos ambientes? Eu poderia colocar um som 6 aqui no palco e um som 4 ali no pub? Lembra se tinha essa possibilidade de dividir a qualidade, a altura do som nos dois ambientes? Eu acho que sim, porque, mais uma vez, essa questão não era minha. Eu mandava um som para uma mesa que era controlado por outra pessoa que fazia isso, mas eu acho que sim. Por acaso, essa outra pessoa seria o Sandro? O Sandro. Tá. Independente de produzir um ambiente bom para os clientes, aquele local era um local bom de trabalhar? Era um local muito bom. E aí tu falasse na passagem de som, tu foi poucas vezes na passagem de som. Que eu recordo, sim. Porque isso era em função da facilidade de tu ligar os teus equipamentos? Exato, só que sempre que eu fosse precisar chegar muito em cima do momento que a boate abria, então eu preferia às vezes ir de tarde, já deixar montado, que eu não perderia aqueles 20 minutos para ligar. Eu já poderia chegar em cima. E tu podes me dizer o que as outras bandas faziam na passagem de som, ou tu não sabe? Não tenho essa. E assim, no teu fazer profissional, né, na tua atividade, para que serve passagem de som? No meu? Para ver se está funcionando. Só? A altura, se não vou distorcer o som, se eu der o máximo do volume, se a qualidade está boa, se o cabo está funcionando, só para isso. Só para isso. Só para ver se está funcionando. Tu tens experiência em outros locais de passagem de som com bandas? Tu disseste que viajou com o Kiko. A minha experiência é de ver. Sim, assim. Mas para esses profissionais também se ambientar com o local, ligar seus cabos, ver se o som está bom, seria o mesmo tipo de... Para a banda, no meu entendimento, por ter vivido muito isso, aí é bem mais complexo. Sim. É ver se a guitarra está alta, se está voltando, se tem a voz do cantor voltando. Aí é cada instrumento, é bem mais... Não teria como fazer como o senhor faz, chegar na hora, ligar tudo. Não, eles passam horas, né? Sim. O senhor viu o senhor tem conhecimento de que algum artefato pirotécnico tenha sido usado na passagem de som naquele dia? Não. Não. O senhor sabe se a boate usava aqueles baldes com espumante e velas que sai aquela... Usava. Ele era muito comum em vários lugares, comum. Né? Em outros lugares que o senhor tocava também tinha isso?
Dos baldes? Em Santa Maria, não. Fora, que eu toquei... Realmente eu não recordo. O senhor tem conhecimento de que material é usado nessa... Se é permitido, se não é permitido? Não tem. Não? E também, não tem. Não. No momento em que o senhor estava olhando para o palco, que começou essa música e tal, que aconteceu o início da situação, o senhor viu algum balde desses passando pelo palco? Não. Lhe chamou a atenção de ter algum outro elemento parecido com aquele que estava no palco? Poderia ter... Lhe chamou a atenção de estar por ali? Não me chamou a atenção porque eu estava olhando, mas estava prestando atenção no ambiente. E me chamou a atenção exatamente depois que pegou o fogo. Sim. Aí sim eu comecei a prestar atenção ali. Então não tinha eu não estava realmente, nossa, o que está acontecendo ali, assim, não era uma coisa assim. Pois é, isso que eu ia perguntar assim. O senhor estava olhando para o elemento luminoso da mão dele, estava lhe chamando a atenção dos olhos, o senhor estava olhando para a mão dele? Isso, tipo isso. E o senhor conseguiu olhar da mão dele para o fogo? O senhor consegue fazer essa ligação da mão dele com o fogo? Não. Não? Não olhava. Não olhava? Olhava para... Não entendi? Olhava para a mão dele. Para a mão dele. Tá. Depois é que o senhor olhou para cima e ele estava embaixo do local onde começou. Eu acho que ele mesmo olhou e viu. Tá. O senhor sabe se tinha algum modo de controle da lotação dessa casa? Não, desconheço. Não? Nas outras... Não, desconheço. Não? Nas outras casas que o senhor tocava, havia algum tipo de controle específico? Também assim? Desconheço. Preocupação com essa questão ali? Tinha alguma preocupação de não deixar ficar muito cheia? De repente, pela questão da qualidade? É que não era algo que era falado comigo. Contigo, tá. Contigo não. Tá. Tu pegava a comanda, né? Pegava a comanda. Tá. No momento... Tu disseste que desmaiasse, né? No momento da tua saída, fosse carregado, né? Eu fui puxado de baixo. Sim. E aí, quando eu levantei, eu caí. Tá. Ali do lado. Tá. Na calçada. Tá. Alguma vez, nas outras boates... O senhor falou que chegou a dizer alguma coisa específica, assim, de que todos os donos de boates estavam correndo atrás das questões por vazamento de som. Isso era muito comum ali, em Santa Maria? Ali em Santa Maria, sim. Sim. E o senhor saberia, assim, dizer que outras boates que o senhor lembra que também tinham essa... Eu conversava muito com o Nilvo, que foi um cara que eu trabalhei muito mais tempo. Como é que é o nome da casa dele, por favor? A Balari. Balari. E ele teve uma casa fechada por isso. E teve esse problema todo também na Balari. E aí a gente sabe o ambiente da noite. Fulano está tendo problema lá também. Uhum. E era isso que a gente sabia, assim. Então era o que chegava para a gente, assim. Sim. Sabe se além desse problema do vazamento de som, se eles também eram fiscalizados em relação à documentação, alvarás, essas coisas assim, se chegava assim em ti essa correria deles, que era uma espécie de correria administrativa, assim, sabe? Eu soube apenas de uma vez disso, quando o Nilvo foi fechado por alguns meses, que ele disse que teve esse problema. Mas para nós só chegou isso. Sim. A prefeitura me fechou. Sim. E é isso que chega. Sim. E a causa? Não. A perturbação pública. Perturbação. Eu não quero afirmar nada que eu não sei. Sim. É o que nos... Claro. É barulho. Claro. Barulho. Claro. Certo. E essa, vamos dizer assim, essa preocupação dos proprietários, ou especificamente do Kiko, para ficar mais no caso dos autos, o senhor sabe se isso envolvia o Ministério Público? Nem ideia. A história que se comenta muito do tal de TAC, o senhor tomou conhecimento na época? Não tomei. Não? Não. O senhor disse que trabalhou 6 meses, então o senhor pegou alguma obra?
Eu acho... Não, tenho certeza. Foi a obra da pista, eu acho, de subir a pista. Pista é o nível daquele onde tem o palco de apresentação. Essa aí. O palco já era lá no fundo. Já era lá. Essa elevação da pista, ela melhorou ali a condição? Melhorou. De uso? Era muito mais baixo, tinha degraus grandes, né? E aí ficou, eu não sei, mas ficou bem melhor. Do jeito que ficou. Certo. Diminuiu a quantidade, a diferença de altura desse ambiente para o outro. Dos dois ambientes, exato. Certo. E lá no palco alguma alteração que tu tivesse? Para mim só estética, porque eu não lembro se foi uma vez que botaram um LED atrás do logo ou se foi o logo com, foi só coisas pequenas. É assim. isso. Tá. Quando o senhor olhava para o palco, o senhor olhava na sua esquerda aqui, havia uma parede de pedra rústica. O senhor lembra? Pedras grandes? Tenho quase certeza que sim. Sim. Lá no palco, lá na nossa frente, no fundo, a mesma pedra continuava lá? Onde tinha a logo da Kiss? A gente tem foto disso, só saber se o senhor lembra. Não, tá bom. Porque eu não quero falar, eu não lembro, claro. Eu acho que não. Não lembra? Eu não lembro se era tapado, se tinha uma cortina, Isso, umas coisas que ficam meio... O senhor lembra de cortina lá? Lembro. Cortina no fundo. Tinha que, para fechar no palco eu sei que tinha, no fundo eu não sei se eram as mesmas ou se não recordo. Ah, podia ter uma cortina de fechar aquelas que tipo, encerra o espetáculo, fecha a cortina? Isso. Tá. E aí poderia ter no fundo? Não entendi. Eu não sei se era a mesma que ficava, então não sei. Tá. Em relação às famosas espumas, né, que a gente está aqui tratando disso, o senhor sabia se tinha espumas dentro dos caixas, o caixa primeiro da entrada ou da saída alternativa pelo fundo? Não sabia. Não. E em relação a esse movimento que era feito pelos clientes para entrar na boate, né? Eles seguiam aqueles guarda-corpos, assim, aqueles ferros que determinavam a entrada. Exato. O senhor possivelmente não passava por ali, né? Ou o senhor também fazia aquele caminho? Se eu chegasse muito em cima, sim. Porque o senhor tinha que pegar a comanda também, né? Isso, tinha que pegar a comanda. Se eu chegasse antes, não, porque ainda talvez poderia estar aberto as portas do meio. Sim. E fazendo esse caminho, imaginando que o senhor chegou nessa condição, tem que fazer o caminho ali para pegar a comanda, o senhor entraria pela porta bem da direita, no caso de quem olha de frente, seguindo esse trajeto, né? Porque o senhor já dobrou à direita no ferro. Nossa, peraí. Não estou recordando. Não lembro. Tá. É que o que eu queria lhe perguntar é se o senhor lembra da presença de seguranças ali nesse local que revistavam as pessoas e tal. Sim. Tinha? Uhum. Tá. Além desses seguranças aqui nessa porta, na outra havia uma terceira porta do lado esquerdo, que era chamada da porta dos fumantes. O senhor lembra? Saída de fumantes? Sim, que daí tinha uma... Sim, acho que sim. Nessa aí, o senhor sabe se tinha também alguma pessoa que controlava, alguma segurança, alguém que... Não recordo. Não lembro. Tá. Eu estou satisfeito, muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado, Dr. Jader. Dr. Jean. Boa noite. Boa noite. Lucas, por gentileza, tu conhecia o Luciano? Sim. Lá da boate? Qual era a função dele na banda, tu te lembra? Para mim, achei que ele era hold, para nós a gente achava que ele era hold. Me explica para o conselho de sentença, porque eu também não sabia, o que é um hold, o que ele faz na banda? Não sei se tu sabe. Que tu trabalha com essa parte. Eu posso dizer o que eu já me serve. Por isso. Já me serve. Que é o cara que carrega os instrumentos, monstros os instrumentos ali, deixa no palco, carrega da van, deixa no palco e faz esse trâmite assim, mais ou menos. Perfeito. Da minha parte, para finalizar, se tu se recorda de ter conversado com o Luciano ou visto o Luciano depois
que deu aquela confusão, a tragédia na rua? Se o Luciano chegou perto de ti, tu te recorda? Não. Não recorda? Não recordo. Então tá, muito obrigado. Sabe nos dizer quem era o responsável pela banda? Não sei. Não saberia dizer. Se algum músico da banda veio a óbito, sabe informar? Veio a óbito? Se O algum Danilo. músico. Perfeito. Vem aqui. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Me escuta bem? Me escuta bem? Escuto bem. Tá. Tu te referiste que tu era DJ, ou tu ainda é DJ? Não sou mais, né? Há quanto tempo tu ficou como músico? Como DJ, acho que foram quase 20 anos. 20 anos. Tu era feliz sendo músico? Muito. Muito feliz? Tu referiste aqui para o doutor Juízo que tu não era contratado da boate, mas tu fazia os freelances ali. Tu tocava em outros locais, então? Sim. Poderia afirmar isso? Sim. Quando uma casa noturna te contratava, qual era o sentimento que tu tinha dessa contratação? Tu ficava feliz? Tu poderia me responder? Sim, ficava feliz. Tá. E a partir dessa contratação, qual era o sentimento que tu queria gerar no teu público? Tu queria que o público ficasse feliz? Tu queria animar o público? Qual era o que tu queria gerar para eles? A gente trabalha com música, né? A gente quer levar a diversão, felicidade, é isso que a gente quer levar. Minha última pergunta para ti. Quando tu é contratado para uma casa noturna, tu espera que essa casa noturna esteja apta para o teu show? Sim. Perfeito. Sem mais perguntas da minha parte. Muito obrigado. Lucas, eu vou te fazer só algumas. Seguindo na linha do Dr. Tomás, às vezes que tu tocou na Kiss, que tu foi lá tocar, alguma vez tu previu que poderia acontecer alguma coisa desse jeito? Não. Nunca? Nunca. Tá. O Ministério Público te perguntou também se após o fato os réus, as famílias te procuraram. Tu respondeu que não. Alguém da Prefeitura, do Ministério Público te procurou? Não. Sem mais, obrigado. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado, agradeço. Doutor Mário, doutor Bruno. Boa noite. Boa noite. Estamos já cansados, né? Nós vamos ser bastante breves aqui. Lucas, a primeira pergunta é se tu chegaste a tocar na boate Absinto. Não. Nunca tocaste? Não. Chegaste a frequentá-la como cliente? Mas não sei quanto, mas muito poucas vezes, 4, 5 vezes Algumas talvez. vezes, tá. A figura do Mauro, como o Mauro do Absinto, era uma figura conhecida? Na noite, sim. Na noite santamariense como um todo? Sim. E dentro do Absinto mais especialmente ainda? Sim. Ele era uma pessoa que estava sempre por lá, pelo menos nas vezes que tu estiveste lá, ele era uma pessoa que era vista circulando, assim? Eu não posso dizer que eu lembro dele circulando lá, Tá. mas era conhecido assim. Tá. Assim, até antes da tragédia, o nome do Mauro estava diretamente associado ao Absinto. Dá para se dizer que sim? Tá. E isso, pelo que tu disseste aqui, não é o que acontecia com relação ao nome do Mauro e a Boate Kiss. Entre nós, da noite, sabíamos que o Mauro tinha alguma ligação com a Boate Kiss. Perfeito. Depois. Agora, um cliente que chega na Boate Kiss, chegasse na Boate Kiss e visse o Mauro lá bebendo alguma coisa num canto, ele chegava no Mauro para falar alguma coisa, para dizer, tinha que mudar o ar-condicionado, tinha que fazer isso, como talvez ele chegasse lá no Absinto, ou não acontecia isso? Eu não sei, eu nunca vi o Mauro lá, né? Tu nunca viu o Mauro na Kiss, nem assim... Eu não me recordo das vezes que eu toquei. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta que é algo que para mim não ficou muito claro. Eu estou com os teus depoimentos aqui na polícia, e o teu último depoimento, que foi prestado no dia 12 de abril de 2013, tá? Dia 12 de abril de 2013. Tu foste perguntado como é que tu foste contratado pela Kiss, e lá tu disseste assim, trabalhou como DJ na Kiss pelo período aproximado de 6 meses, sendo contratado por um dos proprietários da boate, especificamente a pessoa de Elissandro, de apelido Kiko. E hoje aqui tu disseste que tu foste contratado pelos dois. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor, que não ficou muito claro. Eu não recordo desse depoimento, se foi colocado só assim. Eu lembro de ter tido a conversa com os dois. Tá. Lembro perfeitamente. Tá, e foi a única conversa que eu tive com os dois. A única conversa. Tá. Então, assim,
aparentemente, respondendo isso, tu já praticamente responde a minha pergunta, mas pode ter alguns desdobramentos. Vamos imaginar que numa festa X que tu tivesse que tocar, tu tivesse um contratempo qualquer e não pudesse ir. A quem tu reportavas? Olha, deu um problema, deu uma zebra, não vou poder ir. Ao Kiko. Ao Kiko, tá. Pagamentos, Kiko. Quem é que fazia os pagamentos para ti? O Kiko. O Kiko. Quer dizer, as meninas, mas o Kiko que estava ali. Essas questões administrativas todas não passavam nem de longe pelo Mauro. No Pelo meu menos conhecimento, ok. não. Tu falaste que existia uma certa abertura do Kiko para receber sugestões que tu não tinha muita intimidade para fazer, mas que tu via que podia fazer para algum colega que chegava ao Kiko, né? Vamos botar mais televisão, foi até o exemplo que tu deste, né? Uhum. Existia algo assim dos colegas dizendo assim, tem que ver com o Mauro, se o Mauro vai autorizar, tal, ou aos olhos até dos colegas, o patrão, eu vou fazer uma distinção assim, patrão e dono, tá? Dono tem donos. Opa, perdão. Eu estava com o microfone ligado e desliguei. Só falar, pergunta aos olhos dele, né? Eu acho que fica tá bem, mas aos assim, olhos dele aí pode seguir tranquilo. Perfeito, né? perfeito. Aos teus olhos, ou de ouvir dizer de algum colega, então assim, doutor, perfeito. O Mauro era sócio. Tu disseste assim, pra gente que era da noite ali da Kiss, o Mauro era sócio da Kiss, ok. Mas assim, o patrão, a pessoa que a gente tinha receio de fazer alguma coisa errada por perto, assim, era o Kiko. Dá para dizer que era o Kiko? Era o Kiko. Era o Kiko, tá bem. Tem alguma pergunta? Não? Muito obrigado pela tua colaboração, estou satisfeito, Excelência. Eu agradeço, doutora Tatiana e sua bancada de defesa. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Lucas, eu sou advogada do Marcelo, o cantor da banda, tá bom? Lucas, tu trabalhaste a partir de 2012 na Kiss, isto? Só confirma comigo? Isso. Tá. Como é que era a tua... Quantas vezes por semana tu tocava na Kiss, final de semana, se tu poderia me dizer? Era muito variado. Eu lembro que eu comecei a tocar algumas quintas, e tocava alguns finais de semana, mas era mais variado porque eu viajava, já tinha algumas datas quando eu entrei já pré-agendadas, então eu já não podia fazer. Então não tinha assim tantas vezes por semana, toda semana. Não era bem assim. Certo. Oi. Amanhã esse material eu vou dar para os jurados, mas amanhã eu vou trazer até para quando eu possa, eu mostro de perto para os senhores, tá? Lucas, aqui é Kiss. Recorda? Isso aqui está no processo, MP. Tá? Está no processo. Colegas, recorda? Onde é que é o palco aqui? Seria aqui. Aí. Aqui. Seria aqui. Aqui. Tá. Tu pode olhar para os jurados, daí apontar, por gentileza, aonde seria o palco? A senhora está... Seria aqui. Aqui. Aonde o senhor ficava? Aqui. Aí. Aí é onde ficavam os DJs. Isso. Isso? Tá. O DJ e aqui controlava... Onde é que era o pub? Aqui. Aí. Os DJs ficavam aonde? No pub? Era um em cada local? Não. Como é que funcionava? Aqui. Todo mundo ficava aí. Tá. O som do pub era o mesmo som da onde tocava as bandas? É como eu falei, não tenho essa certeza se no dia era ou se dava para trocar. Eu acho que dava para ser outro som, mas não tenho essa certeza. Tá. Eu vou só dar se os senhores quiserem manusear, tá? Isso aqui amanhã eu vou trazer para os senhores nesse tamanho. Eu vou voltar lá para fazer as perguntas, tá? Tudo bem. Lucas, tu estava com quem no dia do fato, na hora do fato? Tu te recorda se estava alguém junto contigo? Eu não me recordo. Tá. Eu sei que o Sandro não estava, o Sandro tinha saído para fazer alguma coisa, certo. E geralmente o Sandro ficava comigo porque ele era o responsável do som. Certo.
A banda Gurizada Fandangueira tinha um DJ próprio? Um DJ... Tinha alguém que mexia na mesa, eu acho. Mesário? Isso. Poderia se chamar Venâncio? É, o Venâncio. Venâncio. Tu conhecia o Venâncio? Também, assim, das festas, sim. Quando aconteceu esta fatalidade, que eu chamo de fatalidade, que é essa tragédia, tu estava junto com o Venâncio? O Venâncio estava ali, eu não sei se nesse exato momento o Venâncio estava dentro da cabine comigo. Tá. Vocês que são DJs, quando acontece uma situação destas, de um sinistro, tá? Vou dizer assim, sinistro para abranger tudo, um fogo, alguma coisa. Tu pode me dizer o que se vocês têm uma orientação, já que tu é DJ há 20 anos, tu falaste, né? Isto? Uhum. Vocês têm alguma orientação de cortar o som? Ou de deixar o som? Se tu sabe dizer, informar isso. Não tem orientação para isso. Não tem orientação? Não, até chegar uma ordem, não. Tá, não, mas assim, eu não estou dizendo chegar à ordem, mas tu, como DJ, profissional DJ, a profissão de vocês, tem alguma orientação nesse sentido de... Mas é que eu não sei se eu consigo lhe responder isso pelo fato de que não tenho como comparar essa situação com nada. Não tem problema. Se não sabe, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema. Se não sabe, está tranquilo. Quantas vezes... O senhor conhecia a banda, certo? Claro, da noite a gente conhece todo mundo. Quantas vezes o senhor viu a banda Gurizada Fandangueira tocar? Não sei lhe dizer números. Tá bom. Várias? Não sei o que seria várias, mas vi algumas vezes. Tá. Vamos colocar assim. Mais de 3, 4, 5? Eu acho que foi mais de 3. Tá. Talvez mais. Em casas noturnas, barzinhos, lugares abertos? É muito difícil recordar. Tá. Muito difícil Lucas, recordar. assim, ó, o que tu não lembrares, não lembro. Não tem problema nenhum. Eu estou tentando responder mesmo, mas é muito difícil recordar. Não tem problema nenhum, porque a situação a gente entende. Tá. O senhor disse que, então, que não recorda se o Venâncio estava do seu lado, certo? Eu sei que ele estava lá essa noite, mas eu não recordo se no exato momento ele estava do meu lado. Tá. O senhor saberia me dizer quem são os componentes da banda Gurizada Fandangueira? Não. O Marcelo? Sim. Sim. Danilo? Sim. Mais alguém que o senhor recorde? Que eu saiba, não. Que eu recorde nomes, que eu saiba, não. Conhecia eles na noite, de se cumprimentarem, exato. Aquela coisa amigável. Aquela coisa que... Tá bom. Eu anotei várias perguntas, mas o senhor já respondeu, eu não quero me tornar repetitivo. Tudo bem. O senhor passou por algum curso, ou a KISS lhe ofereceu algum curso de evacuação, brigadistas, alguma coisa nesse sentido? Não. Não? Alguma outra casa que o senhor trabalhou ofereceu isso? Não. Não? Quando o senhor foi contratado, o senhor perguntou se a casa, se a KISS era uma casa segura, se tinha extintores de incêndio, alguma coisa, o senhor se preocupou com isso? Ou o senhor acreditava a KISS era plenamente segura? Tá bom, até pelo que o senhor falou, né? Tá. Agora eu quero que o senhor me explique um pouquinho. O senhor viu uma bola de fogo, da onde o senhor estava? Uhum. Tá. Eu sei que é ruim, se o senhor não quiser falar também, não tem problema nenhum, tá? O senhor disse que da onde o senhor estava, o senhor viu que o Marcelo chamou a atenção que ele estava com um artefato na mão, certo? O senhor viu a hora que ele colocou esse artefato? Não. Não viu. Por que ele chamou a atenção, o Marcelo, ali? Porque era algo que não era normal de ver, assim, tá brilhando, assim. Então a gente olhou para lá, olhou para o palco e eu olhei mais ou menos mais para aquela situação
quando ele mesmo, acho que notou o que tinha acontecido, assim, que aí todo mundo meio que... Muito bem. Quando ele notou o que aconteceu, o que ele fez? Primeiro eles tentaram tocar alguma coisa e pedir o extintor que estava... Tá, o Marcelo tentou apagar o fogo. Sim, tentaram jogar água, tentaram aqueles meninos também que subiram, o Érico também. Muito bem. Da onde o senhor estava, o senhor conseguia ouvir o Marcelo ou alguém dizer fogo, ou avisar que estava pegando fogo? Não. Não. O senhor disse que o senhor foi uma das últimas pessoas que saiu ali do local onde ocorreu o fogo? Isso? Foi. As outras pessoas que estavam no pub conseguiriam ouvir se alguém tivesse gritado? Não tenho como saber. Não? Não tinha como ouvir? Não tenho como saber. Tá. Eu não ouvi. Quem estava no pub ouvi... Eu não sei se eu já fiz essa pergunta. Se eu já fiz, o senhor me corrija. Quem estava no pub ouvia a mesma música da banda? A senhora já fez. Já fiz? E eu não sei tá bom, dizer então se tá. a mesma Tá bom. música. O senhor disse que na hora que o Marcelo, o senhor viu aquilo no Marcelo, que o Marcelo estava com a mão, porque o Marcelo nunca negou isso, já vou até lhe dizer isso, que ele estava fazendo o show. O senhor disse que imediatamente baixou uma fumaça preta? Não. Não? O senhor pode, se o senhor se sentir confortável de falar. Se não se sentir, não tem problema nenhum. A gente não consegue mensurar o tempo, sabe? Uhum. É muito... Não tem como mensurar o tempo. Teve todo esse tempo de tentar apagar. Sim. Até o pessoal começar a sair. Para que quando todo mundo já tinha saído da pista, foi Sim. onde aconteceu o boom da fumaça preta. Certo. O senhor saberia dizer quem é que tentou apagar ali no palco? Se o senhor... Além do Marcelo... Uhum. Várias outras pessoas. Várias outras pessoas que subiram. Até porque eu estava do outro lado, né? E eu não conseguia... O que seria a distância aqui? Seria aqui onde o senhor está, lá no fundo, onde está a nossa segurança? Quase lá no fundo. Quase lá no fundo? Um pouco para cá, talvez. Um pouquinho mais? Não, para cá, talvez. Para cá, um pouquinho mais perto. Uhum. E o senhor conseguiu, aonde é que pegou o fogo, seu Lucas? Bem onde estava o Marcelo, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o fundo? O senhor consegue mensurar isso para nós? Não. Não? Não. Tá. O senhor disse que tinha uma outra banda tocando antes, né? Sim. O senhor lembra qual era a outra banda? Eu não lembro direito o nome, eu não quero errar também. Não tem problema. Quando o senhor saiu, o senhor viu alguém da banda lá fora? Não. Não? O senhor sabe... Eu saí e desmaiei, né? Sim. Então tá. Mas quando o senhor estava sendo aquela correria ali... Então, eu caí na porta e fui retirado e imediatamente eu desmaiei. Porque como eu respirei o senhor uma e muita vez, gente, né? E eu consegui sair, eu fui respirar de novo e não consegui, e foi onde eu desmaiei. Daí eu acordei já com as pessoas que estavam me ajudando para me levar para o hospital. Pro hospital. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Peço que ele seja encaminhado para assinatura. Nós vamos encerrando hoje. Só queria fazer um registro que eu vi agora, que não sabia. É dia do advogado criminalista, né? Então, eu queria render minhas homenagens a todos os advogados. Quando concordamos ou discordamos, uma coisa é certa. Eu sempre respeito muito o papel de todos e sei das dificuldades, ou suponho, porque não exerci, da profissão. E eu acho que esse júri, isso se estende também aos assistentes de acusação, que não deixam de ser advogados criminalistas, até me permitiria, se o doutor Amadeu tivesse aqui, mas faço esse registro de, na pessoa dele, fazer essa saudação a todos, mas fica registrado. Um abraço, até amanhã às 9 da manhã, fica bem? 9h30. Amanhã... 9 da manhã? 9h15. 9h15.